quero somente passar esse estudo para relembrar você, de tudo aquilo que foi ministrado a nós no domingo. Eu quero aqui mais uma vez falar sobre alguns desafios que nós temos enfrentado no discipulado, alguns desafios que nós temos enfrentado, e Deus ele tem nos inspirado através dessas mensagens, para que nós venhássemos romper, para viver um discipulado saudável, para gerarmos discípulos que dê frutos, como a Bíblia diz, que nós devemos gerar discípulos e que eles dê frutos e os vossos frutos sejam permanentes. Então eu quero te convidar abrir você em casa aí, abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4. É um texto muito conhecido. Eu acredito que pelo quebra-gelo você já sabe mais ou menos do que eu vou falar e de quem eu vou falar. Então abra aí comigo aí em João, capítulo 4, versículo 5. Quem puder escrever nos comentários aí o texto, é João, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler alguns versículos, mas vamos ler do 5 até o 10. Versículo 5 até o versículo 10. Amém? Vou ler com você assim, ó. Diz assim, ó. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, é um texto muito conhecido que fala sobre a mulher samaritana e o encontro de Jesus com essa mulher, ou melhor, o encontro dessa mulher com Jesus. Então, assim, querido, nós queremos lembrar aqui, e Deus ele vai nos dar algumas lições sobre o discipulado, sobre alguns desafios, e através da vida de Jesus com essa mulher, nessa história que foi relatada, que João relatou no capítulo 4, para nossas vidas nessa noite. Nós enfrentamos alguns desafios, temos uma ordenança de Jesus para nossas vidas. Que ordenança é essa, Davi? Que nós venhamos fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos uma tarefa, uma missão a ser cumprida, que Jesus nos deu autoridade e nos deixou para fazermos discípulos. Só que no meio desse projeto, no meio dessa missão, vamos encontrar alguns desafios. E eu separei nessa noite 3 desafios, através desse estudo que nós vamos estar lembrando. E o primeiro desafio nessa noite, que nós enfrentamos no discipulado, é expor suas limitações ou até mesmo as suas fraquezas. Querido, nesse texto que nós lemos, no versículo 7, a Bíblia fala que Jesus, quando avistou aquela mulher vindo ao poço buscar água, para tirar água naquele poço, para realizar os seus afazeres, a Bíblia diz que Jesus ele estava sentado ali, e ele, olhando aquela mulher tirar água, ele pediu àquela mulher água, e ele relatou para ela a necessidade dele naquele momento. Ele falou: mulher, dá-me de beber, dá-me um pouco dessa água, porque tenho sede. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado do trajeto que ele fez, que ele estava saindo de Jericó para ir para Galileia, e ele passou por Samaria, porque ele viu a necessidade de passar ali para mudar a história dessa mulher. E a Bíblia vai dizer que ele, cansado do caminho, cansado da caminhada que ele fez, e com sede por ter andado esse caminho todo, esse percurso todo, aí ele vira para aquela mulher e pede a ela água para beber, e ele expõe a sua necessidade. E qual é a lição que nós podemos tirar desse texto, através de Jesus com essa mulher, para nossos dias atuais no discipulado? E que desafio que nós podemos encontrar? E Jesus ele vem nos ensinando isso.
Qual é o primeiro desafio? É de você expor as suas limitações e as suas necessidades. Às vezes, o seu discípulo, ele ainda está um pouco ainda travado, ou o seu discípulo ainda está um pouco ainda não sabendo como expor, porque ele vê em você alguém que de repente ele tem vergonha de expor. Então, quando nós discipuladores, quando nós expomos também as nossas necessidades, as nossas fraquezas, nós estamos dizendo para os nossos discípulos o que? Olha, eu também tenho as minhas necessidades, eu também tenho as minhas fraquezas, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus Ele nos faz forte. Em Cristo Jesus nós podemos vencer as nossas fraquezas e nós podemos superar as nossas necessidades. Então, querido, quando eu exponho as minhas necessidades, eu estou dizendo para o meu discípulo: olha, eu também tenho necessidade e eu venci, porque Cristo me fez um vencedor. E você também, mesmo tendo a sua necessidade, Cristo também pode te fazer um vencedor. E foi isso que Jesus, através desse texto, está nos ensinando. Ele expôs para aquela mulher uma necessidade. A Bíblia vai dizer uma vez que Paulo, ele já cansado um pouco, ele vai orar ao Senhor e fala para Deus assim: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando fala com Paulo, fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Era Paulo, o apóstolo Paulo, estava expondo para Jesus, naquele momento em oração, as suas necessidades e a sua fraqueza. Então Jesus virou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. Era Jesus dizendo para ele: olha, eu também sei o que é isso, mas a minha graça é maior do que a sua necessidade, a minha graça sobre ti é maior do que as suas fraquezas. Então, querido, o que eu quero dizer e qual é o primeiro desafio que nós enfrentamos no discipulado? Às vezes é querer passar uma imagem de forte, uma imagem de que somos imbatíveis, quando na verdade não, nós somos necessitados de Jesus. A Bíblia diz: olha, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque esses herdarão o reino dos céus. O que é isso? São nós expor a nossa necessidade para ajudar os nossos discípulos, para eles ficarem mais à vontade também para compartilhar as suas. E eu quero pular para o segundo tópico e finalizar o primeiro dizendo: olha, Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas causas uns aos outros, para que sejam sarados. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, quando você expõe as suas necessidades, o seu discípulo expõe também as dele, e um ora pelo outro, aí você primeiro já alcança de imediato, você já é sarado daquilo que tem te machucado, das feridas que está aberta, e depois que você faz a oração, como a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode surgir muito efeito, a sua história vai ser mudada, a história do seu discípulo vai ser mudada. Então, querido, vamos vencer esse desafio de que Jesus, ele está nos ensinando. Quando ele fala: mulher, me dá um pouco dessa água, ele estava dizendo para ela: olha, a minha necessidade agora, ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono da vida, estava dizendo para aquela mulher: olha, eu estou com sede, você pode me dar um pouco d'água? Ele estava expondo para ela, antes de qualquer coisa, antes dele mesmo confessar e mostrar para ela quem ele era, ele expôs primeiro a necessidade dele para poder atrair a vida daquela mulher. Sabe o que tem acontecido de repente, que o teu discipulado não está dando certo? É porque você está expondo as suas forças e não as suas necessidades. Isso tem espantado e tem trago de repente um temor muito grande para o seu discípulo. Isso não tem trago para ele um conforto para que ele possa abrir o seu coração. Mas vamos vencer esse desafio em nome de Jesus. Amém? O segundo desafio que nós falamos na ministração no domingo, e nós estamos lembrando aqui no nosso estudo hoje, nos nossos GCD online, o segundo desafio é ter paciência para esperar o tempo do seu discípulo. Eu dei um exemplo aqui no domingo e eu quero dar esse exemplo aqui de novo com você. De repente, você que está me assistindo tem mais de um filho. E você sabe muito bem, de repente você tem 2, tem 3, tem 4 filhos, independente. Mas independente da quantidade de filhos que você tem, você sabe que nenhum é igual ao outro. Eu não estou falando de semelhança, de aparência, eu estou falando de atitude. Um de repente é um pouco mais quieto,
De repente um é mais obediente que o outro, de repente um é mais estudioso do que o outro, de repente um é mais centrado do que o outro, mas isso não deixa, eles mesmo sendo um diferente do outro, não deixam de ser seu filho. Então, querido, o que eu quero dizer para você é através desse segundo desafio, em você ter paciência com o seu discípulo, esperar o tempo dele de gerar frutos, é você saber a hora certa. Não é porque um dos seus discípulos deu fruto de imediato que o outro também tem que dar, ou porque o outro não está dando de imediato, ele não presta, ou ele não tem capacidade, ou ele até mesmo não serve para estar contigo. Não é assim. Você tem que saber esperar o tempo do seu discípulo. O maior exemplo que nós podemos tirar agora aqui é o do próprio discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro. Jesus em todo o tempo com ele vendo milagres, vendo Jesus realizar os ensinamentos que Jesus fez a ele. E chegou um momento que Jesus teve que virar para Pedro e falar: Pedro, olha, quando tu se converter, tu vai apacentar esse rebanho, Pedro. E isso Pedro já estava andando com Jesus durante mais ou menos uns 3 anos do ministério de Jesus. Ali com Jesus, vendo coisas assim que ninguém nunca viu, vendo Jesus realizar milagres, vendo virtudes de Jesus, sair virtude de Jesus, os ensinamentos, as palavras que Jesus falava naquele momento, que chegou até nós, através da Bíblia que está escrita na sua mão aí. E mesmo assim, no final, Jesus virou para ele e falou: Pedro, quando tu se converter, sabe que lição Jesus está nos dando? Olha, ele tem um tempo. De repente, na visão humana, o mais preparado poderia ser um João, poderia ser o Tiago, poderia ser o Tomé, poderia ser até mesmo o Judas, o traidor. Mas Jesus sabia que cada um tinha o seu tempo para gerar, cada um tinha o seu tempo para dar fruto, e ele nos ensina isso. E com essa mulher não foi diferente. Jesus, quando pediu água a ela negou a água a Jesus. Ela virou para Jesus e falou assim: como tu sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, logo eu que sou uma mulher samaritana. Aparentemente, ali ela está faltando respeito com a pessoa de Jesus. Ela não chama Jesus de Senhor, de mestre, de rabi, né? Mestre, de filho do homem. Ela está falando, como tu. E nós muito bem sabemos que Jesus não é tu, Jesus não é você, Jesus é Senhor da minha vida, da sua vida. Jesus é o nosso Salvador. E a Bíblia diz que ela fala assim: como tu sendo judeu? Aí, irmãos, e Jesus olhando para ela e falando assim, ela não sabe com quem ela está falando. Jesus poderia muito bem dar um corte, Jesus poderia muito bem, ser um pouco mais ríspido nas palavras, mas não, ele teve paciência para esperar o tempo certo. Aí ele vira para ela e fala: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Aí ela vira para Jesus mais uma vez: por acaso tu és maior do que Jacó, nosso pai? Mal sabia ela que Jesus conhecia Jacó, conhecia Isaac, conhecia Abraão. Ele mesmo disse: olha, Abraão ousou em ver a minha glória. Ela não sabia, mas ele sabia. Sabe qual é o grande problema nosso, e um grande desafio que nós temos que enfrentar no discipulado? É que às vezes nós queremos que o nosso discípulo gere no nosso tempo. Isso não vai acontecer. Os nossos discípulos vão gerar no tempo que Deus tem para eles ser gerado. O que nós temos que fazer é instruir eles, é continuar acreditando neles e ter paciência, porque ele tem o tempo para gerar frutos. Então esse é o nosso segundo desafio. Qual é, pastor, esse desafio? É você ter paciência para esperar o tempo do seu discípulo. Querido, tenha paciência com o teu discípulo. Jesus teve paciência com Pedro. Na nossa visão humana, Pedro não serviria para estar na nossa equipe. Na nossa visão humana, Pedro era o último a ser escolhido. Na nossa visão humana, Pedro, na verdade, ele não ia ter nem a oportunidade de ser escolhido, porque ele não seria nem relacionado. Mas Jesus escolheu, chamou ele e fez dele quem ele é, fez dele quem ele foi, fez de Pedro uma referência, um líder nato. Mas porque ele teve paciência para esperar. Se você for ver numa escala dos discípulos de Jesus, Pedro foi o último a gerar frutos. Mas foi ele que Jesus chamou para liderar o povo, para liderar aquele rebanho. Então, amado,
vença esse desafio, tenha paciência com o teu discípulo, ele vai dar fruto. Está te dando dor de cabeça hoje? Não esquenta não, ele vai te dar fruto. E aquela mulher, Jesus falando com ela, olha, se tu soubesse que a gente pede água, eu te daria a água da vida. E ela está falando, o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai. Jesus é maior, muito maior do que eles. Mas Jesus teve paciência e está dizendo, mulher, essa água que tu bebe e volta a ter sede. A água que eu te der fará de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí Jesus já entrou numa outra esfera, uma esfera de salvação, de reino, de céu para ela. Mas mesmo assim ela continuou relutando. Vê se mais ou menos você não tem um discípulo assim, que você dá uma instrução para ele, você leva ele para dentro da Bíblia, instrui ele na palavra, dá um conselho para ele de Deus, e ele continua relutando. Aí você quer desistir, mas na verdade Jesus está nos ensinando, vença esse desafio, espera o tempo dele. Uma hora ele vai acordar para a vida e vai até se arrepender do tempo que perdeu. Amém? Então vença esse desafio, queridos, em nome de Jesus. E terceiro, para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, o terceiro desafio é o desafio de você ser o exemplo. Porque, querido, se você não conseguir ser um exemplo, o seu discípulo não vai te dar credibilidade. O seu discípulo não vai confiar em você. Seja o exemplo. Jesus foi o exemplo. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não conhecem a Cristo, né? Não tem problema, então me imita, seja igual a mim, porque eu sou igual a Cristo. Sede meus imitadores, o que eu fizer façam também, porque eu faço como Cristo faz. Paulo está dizendo, ei, eu sou um exemplo, seja exemplo como eu sou exemplo. Então, querido, seja um exemplo para o seu discípulo através das suas atitudes. Jesus foi um exemplo para aquela mulher. Aí Jesus virou para ela e falou assim, mulher, faz o seguinte, chama teu marido. Aí ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Aí ele falou, disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tem agora também não te pertence, não é teu. Aí eu imagino vamos entrar na história rapidinho, imagina o olho que ela abriu, aquela butuca grandona olhando assim, olha, ele descobriu. Aí ela vira para ele e fala assim, vejo que tu és profeta. Aí Jesus vai e entra e fala para ela outras coisas, mulher, eu tenho uma água para te dar, água da vida, não é essa água do poço que você bebe. Mas Jesus não estava com a linguagem dele terrena, Jesus estava com a linguagem celestial ali. Queridos, guarda isso, deixa eu abrir um parênteses aqui nesse estudo. Jesus nunca vai falar com você na linguagem terrena, ainda que pareça que ele está falando com você uma linguagem de eternidade. Jesus, todos os seus ensinamentos, foi dizendo, gerando vida para a eternidade. Então, querido, o terceiro desafio nosso no discipulado é ser exemplo. Sabe por quê? Os nossos discípulos estão olhando para nós. Os nossos discípulos, eles estão nos vendo. Então, nós temos que ser exemplo para eles, para que eles possam nos seguir, para que eles possam ter, né, a nossa fé, as nossas atitudes. E esse é o terceiro desafio. E eu quero deixar uma frase aqui que eu escrevi, que fala assim, ó, Jesus nunca pediu aos seus discípulos aquilo que ele não tinha feito. Não queira impor aquilo que você não faça. Não queira impor para o seu discípulo aquilo que você não faça. Sabe por quê? Ele não vê em você de repente. Então as tuas palavras não vai ter vida. Mas quando você vive e impõe para ele um exemplo de vida, ele vai tomar você como exemplo em Cristo Jesus. Então, querido, o terceiro desafio nosso no discipulado é esse, é você ser exemplo. Receba essa palavra no teu coração. Amém?